agradeço a presença. Eu me sinto um pouco piracicabano, porque eu vim para Piracicaba em 94 trabalhar na Caterpillar. Vocês conhecem a Caterpillar? Conhecem? Trabalhei 6 anos na Caterpillar, até 99, depois vim trabalhar aqui na Unimep como professor da pós-graduação. Fiquei também 6 anos e retorno periodicamente a convite do Zen, né? Inclusive a pessoa mais Zen que eu conheço, né? Mais Zen, tem a Zen até no nome. E eu fico muito contente de poder compartilhar um pouco da experiência da Caterpillar e muitas das experiências que eu apliquei aqui no curso de pós-graduação. Então, o que nós vamos fazer hoje é um bate-papo. Essa apresentação está dividida em 3 partes. Na primeira, eu vou falar de alguns conceitos de planejamento de carreira. Depois, nós vamos fazer uma dinâmica de grupo, com todo mundo participando, certo? E para vocês pegarem os conceitos e aplicarem na prática. A intenção é que vocês saiam daqui já com algumas ferramentas para aplicarem no dia a dia. Planejamento de carreira não é nem difícil e não é fácil. Dá um pouco de trabalho, mas na minha opinião garante um pouco mais de oportunidades de trabalho. Sobre isso que nós vamos falar de uma maneira muito simples, né? Muito simples, porque a gente acredita que falando simples a gente atinge um público maior. Eu vou saber daqui a pouco da formação de vocês, na dinâmica de grupo, eu vou conversar um pouco mais com vocês. E na última parte, vocês vão poder fazer perguntas, comentários, sugestões. Essa palestra vem sendo melhorada a cada dia em função das sugestões dos participantes. Então a ideia é que a gente faça uma troca de experiências, principalmente em função da expectativa que vocês têm de um curso de pós-graduação. Né? Cada escola tem uma política nos seus cursos, eu procuro atender a todas elas, mas particularmente com a Unimep eu tive uma relação um pouco mais próxima, é um pouco disso que nós vamos falar. Mas para aquecer já o pessoal, vocês vão fazer já a primeira dinâmica de grupo, né? Que é a seguinte: vocês vão conversar com uma pessoa que vocês nunca viram aqui na sala, certo? Não vale fazer esse exercício se você vier acompanhado do seu irmão, do seu marido, ou do seu filho, ou se vierem colegas. Você vai ter que se levantar, ou se for necessário, é claro, e vai encontrar uma pessoa que você nunca viu, certo? Se ela fingir que não te viu, você não leva a mal não, porque talvez ela também está procurando alguém que ela nunca viu. Mas a ideia é a seguinte: vocês vão ter 1 minuto para conversar entre os dois sobre as expectativas que vocês têm com relação a essa apresentação. Eu vim para cá com que expectativa? Aí você vai ouvir o outro falar também qual a expectativa que ele traz. Vai durar 1 minuto esse exercício, certo? E depois desse 1 minuto, aí eu já vou começar a entrar na apresentação. Tudo bem? Vou acabar. Terminou. Vocês encontraram alguém que fala muito? Vocês encontraram alguém que fala muito? É difícil, né, sintetizar em pouco tempo uma mensagem. Mas o que são expectativas? É muito provável que algumas das expectativas que vocês estão trazendo eu vá conseguir atender com a apresentação. Parte delas vocês só vão conseguir fazer na dinâmica de grupo, que é a parte prática. E aquelas expectativas que eventualmente eu não consegui atender durante a apresentação e durante a dinâmica, vocês por favor coloquem na terceira parte, que são as perguntas. São perguntas dirigidas onde a gente pode esclarecer aquilo que eventualmente a gente não pôde cobrir, tanto na apresentação como na dinâmica. Bom, durante a apresentação eu também vou falar um pouco da minha carreira. Não porque a minha carreira foi um sucesso, até porque tem muitos altos e baixos, como a carreira de todo mundo, mas servindo apenas como um exemplo daquele tópico conceitual que eu estou falando. Essa figura é familiar para vocês? Aquele jogo ali é familiar para vocês? Tem alguém nessa sala que nunca jogou pega-vareta? Pode falar, não tem problema não. Nunca jogou? Tem alguém que nunca jogou isso aqui? Se não jogou, vai aprender a jogar hoje. Certo? Que a dinâmica faz parte. Então, a gente usa isso aqui para ensinar, para aprender e praticar o planejamento de carreira. Porque as varetas vão significar as oportunidades de trabalho
que não são necessariamente oportunidades de emprego. É importante que a gente saiba a diferença disso, a gente discute bastante essa coisa. A busca do melhor posicionamento profissional e os 7 passos do planejamento de carreira. Pode parecer receita do bolo, mas não é. É uma forma apenas de focar a discussão para que você saia com alguma coisa prática, como eu disse, para aplicar já no dia a dia. Tá bom? Então eu vou pedir ajuda, vai trocando as transparências. Por favor. O que é posicionamento? Se vocês forem procurar essa palavra no dicionário, significa você estabelecer uma ordem diante de alguma coisa, uma posição. A posição que eu estou, com relação à posição que vocês estão, tem um significado em função do motivo da gente estar aqui. Mas colocaram na nossa cabeça por muitos anos que para você ter sucesso na carreira, você tem que ser o primeiro da escola, o primeiro da turma, o primeiro, se destacar. Isso continua sendo verdade. Porém, muitas pessoas se frustram quando não conseguem ser o primeiro. Então vocês estão vendo aí que agora em março começa a Fórmula 1. O que acontece nos 2 primeiros dias, dois dias que antecedem a Fórmula 1? São as corridas treino, que vão estabelecer o grid de largada. Ser pole position é muito importante, porque significa um desempenho melhor do equipamento, da máquina, como também do piloto. Então vocês que acompanham a corrida sabem que a corrida ela tem vários momentos. Então nós vamos mudar um pouco essa visão. Para ter um bom posicionamento, não precisa necessariamente ser o primeiro, mas que você esteja entre os primeiros, que você faça parte do primeiro pelotão. Porque dependendo da falha de quem está na frente, você pode levar vantagens, aproveitar isso e levar alguma vantagem competitiva. Então não se frustrem se vocês não forem os primeiros nas profissões de vocês, nas empresas de vocês. O que importa é você entender como funciona a corrida e determinar a máquina que você tem e qual é a sua capacitação profissional para conseguir atingir expectativas e resolver problemas nas empresas. Isso fica a maneira mais fácil de a gente entender o que é planejamento de carreira. Planejamento de carreira não é algo que eu faço certinho e sigo sem flexibilidade. É preciso que o planejamento tenha flexibilidade. Só assim ele se encaixa na visão moderna do planejamento. Então aquela visão antiga, que eu fiz um planejamento, eu preciso ser escravo dele, preciso seguir a risca, já caiu por terra há muito tempo. Agora, esse planejamento de carreira tem que ser visto como um processo, que tem início, meio e fim, porém isso é cíclico, ou seja, você está sempre renovando, sempre aperfeiçoando, e jamais você encara isso de maneira linear, encarar de maneira cíclica. Agora, para isso funcionar, precisa ter uma palavrinha fundamental entre posicionamento e planejamento, que é alinhamento. Quantos de vocês aqui já tiveram o prazer de tirar um carro novo na concessionária? Levanta a mão. Zerinho, cheirando novo. É gostoso, não é? O que vem junto com o carro? Tirando o carnê, né? O que vem junto com o carro? Você pegou o carro, o que vem junto? O manual. Desde vocês que levantaram a mão, quantos leram o manual de cabo a rabo do carro antes de ligar o motor? Seu nome? Eu te conheço de algum lugar. Itamar, não é isso? O Itamar é o único que levantou o braço, né? Se ele estiver exagerando, a gente vai descobrir na dinâmica de dúvida. Por que é importante ler o manual do carro? Para você conhecê-lo. O que mais? Extrair dele o melhor desempenho. O que mais? Operar de forma correta segundo as especificações, porque isso envolve o menor desgaste e você na revenda você pode ter esse retorno, consegue um valor melhor de revenda. Trazendo esse conceito para a carreira, o que significa? Existe um manual de carreira? Depende a profissão, depende a empresa, porque muitas empresas no seu planejamento de carreira desenvolvem manuais. Eles funcionam até certo ponto. Mas é importante também ter uma certa flexibilidade para fugir um pouco do manual, para exercer a criatividade. Agora, vocês que gostam de carro, vocês costumam levar o carro para fazer o alinhamento de direção segundo a especificação do manual? O Itamar, claro, ia dizer que sim. Você também? Você segue direitinho para lá? Funciona? Até uns 40 quilômetros, né? Até uns 40 quilômetros? Está no manual? Está lá mesmo? Tem que seguir. Ah, tá.
Existem basicamente dois tipos de alinhamento. Quando o pneu começa a comer para dentro, inclusive essa expressão, né? Você trabalha com o rodízio dos pneus, certo? O outro tipo de alinhamento que chama do caster. É quando o carro começa a puxar para um lado ou para o outro. Esse fenômeno acontece na carreira também. Quais seriam os 4 pneus da carreira? Quem arrisca aí? O radial, o careca, qual é o outro? Os 4 pneus da carreira. Família. 4 pneus. Informação importante, mas não faz parte dos pneus. Família. O que vem depois da família? Escola. Está adiantado. Escola. Depois da escola. Comunidade. É tudo que não é família e não é escola, é comunidade. É o futebol, é a balada, é o karatê, é o movimento religioso. E qual é a 4ª roda? O trabalho. Para nós fazermos um bom alinhamento da carreira, é como se nós fizéssemos uma troca, um rodízio de pneus em termos de atenção, como a gente faz com os pneus. Muitos profissionais se dedicaram muito ao trabalho e se esqueceram da família, se esqueceram da escola e se esqueceram da comunidade, acabaram pagando um preço muito alto. Porque toda empresa suga o profissional do jeito que pode para extrair o máximo da carreira e às vezes quando ele acorda, que precisa ter dado atenção para a família, às vezes já é tarde. Eu trabalhei na Caterpillar, eu cansei de ver isso. Pessoas se dedicaram tanto à Caterpillar que não viram os filhos crescer, que o relacionamento conjugal ficou comprometido e muitos deles, com 35 anos, já tinham infarto, já tinham problemas de gastrite, origem nervosa, origem alimentar. Até que ponto vale sacrificar a nossa carreira a ponto de comprometer a nossa saúde e a nossa família? Então eu preciso aprender a fazer o alinhamento desses 4 pneus, mas eu preciso também fazer o que quando eu levo para fazer o alinhamento de direção? Eu faço também balanceamento de roda. A roda começa a trepidar com que quilometragem? Quem é bom de carro sabe. Dá para sentir a roda trepidar aos 20 km? 30? Normalmente mais de 60. Dependendo da estrada, né? Agora, que situações faz a gente levar o carro para fazer o alinhamento fora desse esquema? Quando o carro cai num buraco. Fazendo analogia com a carreira, é o seguinte: muitas pessoas só vão buscar orientação de carreira quando cai no buraco profissional. Qual é o buraco profissional? A demissão, às vezes surpresa para muitos, a aposentadoria. Existem profissionais que depois de 40 anos vão para o mercado e não sabem fazer um currículo, não sabem se comportar numa dinâmica de grupo e não sabem passar por um processo seletivo. Isso é muito sério, pessoal. A pessoa se dedicou tanto para uma empresa que quando ela cai para o mercado, ela não sabe nem se relacionar. Então o planejamento de carreira envolve esses aspectos que eu comentei. Então o alinhamento constante da sua carreira, levando em consideração os 4 pneus, balanceamento de rodas e a perguntar para o mercado como é que está a sua profissão, como é que está o mercado de trabalho, é fundamental. Agora, só isso não é o suficiente. Você precisa entender que todo o processo de educação de planejamento de carreira começa com o autoconhecimento. Existem algumas pessoas que precisam até de psicólogos para conhecer-se a si próprio, para saber dos seus pontos fracos, das suas limitações, das suas aspirações, para daí ter orientação de carreira. No dia a dia a gente encontra pessoas assim, que precisam de um auxílio do psicólogo para ajudá-lo a se posicionar. Então, qualquer livro, qualquer palestra de orientação de carreira vai falar nessa questão do autoconhecimento. Quanto mais eu me autoconhecer, maior a possibilidade de eu adequar a minha carreira em qualquer tipo de ambiente, seja empresa média, pequena, grande, negócio próprio, prestação de serviços. E ao falar dessas opções, nós estamos falando também de vínculo de trabalho, porque muitos de nós só conseguem ver carreira como dentro da perspectiva de emprego, com carteira assinada e todas as garantias que as leis trabalhistas proporcionam. As melhores carreiras hoje em algumas áreas estão a par, paralelo às leis trabalhistas. São profissionais autônomos que descobriram a forma mais interessante de trabalhar. Eles não estão mais procurando emprego. É lógico que culturalmente, colocaram também na nossa cabeça que a melhor coisa é trabalhar numa empresa grande que pague em dia, não é isso? Que a gente tenha todos os benefícios. O sonho dos meus pais é que eu trabalhasse no Correio. Por que razão? Porque o Correio nunca mandava ninguém embora. Na cabeça dos meus pais isso era muito importante. Né? Mudou. O Correio começou a mandar gente embora nos tempos pra cá. Começou a se profissionalizar.
aquele cabide de emprego da época dos meus pais já não existe mais. Então o autoconhecimento é fundamental para você conhecer quem é você, quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações. Quando você vai orientar a carreira de uma pessoa que não sabe o que quer, é muito difícil, não, impossível, porque 50% do sucesso da carreira de qualquer profissional está nas mãos dele. O técnico, o orientador de carreira, o consultor, que é o meu trabalho, trabalha nos outros 50%. É possível que essa equação mude, né? Ficar mais na mão do planejador de carreira do que da própria pessoa, mas é muito raro. E o nosso papel é deixar a responsabilidade cada vez maior na mão da pessoa, porque a carreira é dela. A carreira já não é da empresa, gente. Porque a empresa detém um posto de trabalho. Se você ganha R$1.000, você custa para a empresa R$2.000, R$2.200, R$2.500. Esse posto de trabalho está ficando cada vez mais caro. Nós temos que encontrar um vínculo diferenciado para nos tornarmos interessantes para a empresa, custando menos. Não é à toa que muitas empresas, os profissionais se aposentam, eles são recontratados como consultores. A Caterpillar é uma empresa que faz isso com muita frequência. Mas, além disso, é importante a educação continuada. O que é a educação continuada? É continuar estudando o tempo todo. Houve um tempo que a educação continuada significava apenas frequentar banco de escola. Já não é mais assim. Hoje, por meio da internet, você consegue fazer um MBA em qualquer lugar do mundo, se você dominar o inglês, dominar o espanhol. Você pode fazer um curso em qualquer área pela internet. Encontros presenciais ao longo do programa, mas você não precisa necessariamente de estar presente em sala de aula. Mas é importante frequentar a sala de aula por causa da socialização, a troca de experiências, característica fundamental do curso de pós-graduação. O comportamento do aluno de pós-graduação precisa ser muito diferente do que era na graduação, onde ele apenas absorvia o conhecimento. Hoje o que se espera na pós-graduação é um aluno que troque experiências, que goste de trabalhar em grupo, que leia bastante, para poder compartilhar, porque é esse o ambiente profissional que nós estamos encontrando no dia a dia. Agora, se autoconhecimento é importante, educação continuada também, o que está difícil para nós hoje, profissionais, é fazer escolhas acertadas. Aí você vai, qual é a diferença da escolha certa para a escolha acertada? A certa é aquela que vem de fora, que alguém diz para nós que é bom. Faça tal coisa que você vai ter sucesso. A acertada talvez seja aquela que você, por tentativa e erro, descubra o seu espaço. Então hoje, para vocês terem uma ideia, cursos de pós-graduação Lato Sensu. Quem adivinha quantos cursos hoje são oferecidos no Brasil de cursos Lato Sensu como esses que a Unimed oferece? Quem chuta aí um número? Quantos cursos são oferecidos de pós-graduação hoje no Brasil? Quem arrisca aí? Valendo um carro zero. Valendo um carro zero todo mundo. Quem arrisca aí, gente? Quantos cursos de pós-Lato Sensu, 360 horas, que é o mínimo que o médico pede, existem hoje no Brasil? 50? 30? 30 cursos? Mais? 200? Mais? 1.000 mais? 13.300 cursos de pós-graduação, segundo o guia da editora Abril. Só o INEP oferece quantos aí? 36. É difícil escolher? Talvez seja. Como a gente melhora o nosso processo de escolha? Conversando com a coordenação, conversando com quem fez o curso, buscando informação na mídia. Hoje a mídia é muito profícua em termos de anúncios de cursos de pós-graduação. Isso é importante, porque está convidando as pessoas para voltar a estudar. Eu tenho alunos na sala de aula que já estão com 50 anos, 45 anos, pessoas que terminaram a graduação aos 25 e retornaram aos estudos aos 40. Isso é muito importante e é muito positivo, porque ele descobriu que se ele não se atualizar, ele vai perder o posto dele para quem está saindo das universidades com melhor qualificação. Agora, o que é mais importante, e é isso que eu gostaria de focar um pouco mais com vocês, oportunidades de trabalho. O que são oportunidades? São aquelas que passam na nossa frente? São aquelas que a gente busca? Ou são aquelas que às vezes aparecem sem a gente ter planejado e as circunstâncias do ambiente nos fazem ver novas possibilidades? Então, para exemplificar, eu vou contar um pouco da minha história. Esse ano eu estou completando 32 anos como professor universitário e já comecei a dar aula na graduação. Mas foi uma circunstância que
porque eu estava no momento certo, na hora certa, rodeado de pessoas que queriam me ajudar. Na minha escola, eu sou formado pela FEI de São Bernardo, Faculdade de Engenharia Industrial, no curso de Administração. Na FEI existe uma tradição. No último ano, os alunos se candidatam a serem monitores de determinadas disciplinas. E dependendo do seu trabalho, o que é o trabalho do monitor? Ajudar o professor em sala de aula, ajudar a corrigir trabalho, fazer pesquisa de campo, às vezes até substituir um professor. E eu fui uma das pessoas que se candidatou naquele momento, 77, a ser monitor. E o que aconteceu? Eu me candidatei a ser monitor da área de marketing. Então eu estava para me formar, o professor de marketing sofreu um acidente e ficou afastado por muito tempo, mais de 6 meses. E não encontraram para o ano seguinte um substituto na região, dentro da própria instituição. Qual foi a saída que a escola encontrou naquele momento? Olha, nós temos um monitor que já vem fazendo um trabalho relativamente interessante, vamos colocá-lo até a gente conseguir um novo professor. Sabe o que eu fazia nas aulas? Que a gente tinha liberdade para fazer? A gente não tinha obrigação de seguir o cronograma didático, pedagógico. A gente poderia contar histórias. Eu sempre trabalhei em empresa multinacional e já aos 17 anos eu trabalhava na Olivetti. Com 22, prestes a me formar, eu tinha muita história para contar da área de vendas. Eu entrava na sala contando histórias de vendas e chegou uma hora que essas histórias, os estoques foram acabando. Eu tive que buscar orientação didática. Foi aí que eu fui fazer curso de oratória, curso de preparação de aula. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não planejei ser professor logo após a minha formatura, mas as circunstâncias fizeram com que eu abraçasse aquela informação e que determinaram o rumo da minha carreira, dali para frente. Me tornei um professor titular da disciplina, estou na instituição FEI até hoje como professor convidado. Nesse processo são 32 anos dando aula, trabalhando com outras escolas. Eu não optei pela carreira de professor após a formatura. Eu sempre tive 2 atividades profissionais. Sempre trabalhei em empresa e dava aulas à noite. Né? Isso me deu uma gratificação muito interessante em termos de carreira. Isso me fez escolher novas oportunidades. Aí surgiu uma outra história semelhante. O professor que dava o curso de oratória, ele não sofreu um acidente, ele morreu. E eu já tinha cursos de oratória no meu currículo. Tem um professor, um monitor, que poderia cobrir a vaga desse professor que morreu. Conclusão, dei a primeira, a segunda, a terceira aula, fiquei como professor titular de oratória também. Nunca tinha planejado dar aula de marketing e de oratória. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque muitos de nós, quando surgem oportunidades não planejadas, como eu não planejei, eu não vou pegar. Então, a principal dica de planejamento é a seguinte: tenha o seu plano formal, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas fique atento às circunstâncias, às oportunidades, porque serão oportunidades de trabalho remuneradas no futuro que pode ser muito importante para a sua carreira. Mas nesse raciocínio, nós vamos entender outra coisa. Vocês aqui já têm carta de motorista? Quem já tem carta de motorista aqui? A maioria? Frequentou a autoescola direitinho? Conhece os sinais de trânsito? Então vamos ver a primeira parte. Vermelho significa pare, não é isso? Amarelo, atenção. Vermelho, siga. O que a gente faz na prática? As coisas que mais realmente são. Por que a gente obedece o vermelho? Porque o risco de acidente é menor. Maior, desculpa. O siga é a oportunidade que você está ansioso para sair, você não quer ficar parado. Agora, quantos de nós avançam o sinal achando que vai dar? Esse fenômeno está acontecendo na carreira atualmente. O discurso de turbinar a carreira, acelerar a carreira, está confundindo muito o profissional. Que quer fazer logo a sua pós-graduação, você tem uma boa base, uma boa quantidade de informação, para inclusive aproveitar melhor a pós-graduação. Existe uma tendência em alguns cursos, no terminar a graduação, a pessoa rapidamente fazer a pós. Isso é importante, claro. Existem alguns teóricos que dizem o seguinte, que a pessoa deveria parar um pouquinho depois da graduação, pesquisar o mercado, fazer um curso de inglês, por exemplo, um curso de informática, para só daí buscar a pós-graduação. Existe uma outra abordagem que diz o seguinte: a pessoa precisaria ter um cargo de direção, algum tempo dirigindo, conduzindo pessoas, para participar melhor de um curso de pós-graduação, porque lá ela vai encontrar gerentes, supervisores e vai poder compartilhar experiências. Todas essas opiniões são válidas, mas o importante é que esse discurso de acelerar a carreira tem feito muitas pessoas irem para a pós-graduação pelo efeito da moda. Meu filho fez, meu colega fez, eu vou fazer também. E às vezes não fazem um bom curso.
Existem profissionais que fazem curso de pós-graduação, se inscrevem em curso de pós-graduação, quando a empresa está mandando ele viajar para o Brasil inteiro. Ele vai faltar nas aulas, ele não vai fazer um bom curso, porque ele não planejou. Qual é o recado? O curso de pós-graduação tem que entrar dentro da sua estratégia de planejamento de carreira, para você aproveitá-lo da melhor maneira possível. Você não está contente com o seu trabalho, você não está sendo reconhecido, você vai fazer um curso de pós que vai qualificar melhor para o mercado, aí é uma estratégia interessante, porque você fez um investimento, mediu o retorno desse investimento, aplicou o que você viu no mercado, sondou e conseguiu uma mudança de trabalho ou uma mudança de emprego. Aí a gente já começa a ver planejamento de uma forma diferente. Existem pessoas descontentes na empresa que a pós-graduação ajuda essa pessoa a mudar de área, a conseguir promoção. Porque é importante dizer para a empresa que você está estudando, porque eu sou da época, na FEI, que a Volkswagen, a Scania, pagava 100% do curso de pós-graduação para as pessoas. Isso acontece ainda hoje? Acontece. Eu peço consultoria para a Petrobras, existem casos lá que a empresa paga 100% do curso para ele fazer no exterior, levando a família, ficando 1 ano e meio fora, e quando volta, ainda volta com promoção, gente. Sabe quantos casos existem na Petrobras? Você conta nos dedos, mas existem. Eu sou de uma época que se dava bolsa de estudo percentualmente para todo mundo. Quantas empresas ainda fazem isso? Raras. Eu vou dar bolsa de estudo para quem eu vejo o reconhecimento, vejo o esforço, vou escolher a dedo quem vai ter esse benefício e vou cobrar lá na frente. Porque muita gente fez curso de pós-graduação e é caríssimo, terminava o curso e ele caía fora da empresa. E o investimento que a empresa fez? Hoje nós já temos empresas que fazem o funcionário assinar um termo, um contrato, dizendo o seguinte: você vai fazer o curso, mas depois do curso você tem que investir tudo que você aplicou aqui, ou boa parte, para daí pensar em mudar de empresa, ou de mercado. As empresas estão espertas para isso. As empresas estão dispostas, inclusive, a reembolsar parte das despesas que você tem com o curso, o que é muito positivo. Ou seja, você aprendeu a colocar a mão no bolso para investir na sua educação. Quem faz poupança aqui para trocar de carro? Levanta a mão. Só você? Nem Itamar levantou, eu sei que ele tem ligado. Gente, a gente aprendeu a fazer poupança para casar, não aprendeu? Para viajar para Salvador no carnaval, não é isso? Você tem que estar, o negócio está complicado lá agora, né? A gente aprendeu a fazer poupança para um bocado de coisa. Nós temos que aprender a fazer poupança para investir na nossa educação, na nossa qualificação. Eu sou de uma época também que a empresa pagava tudo quanto é curso que a gente precisava. Na Univert você tinha curso de inglês, de informática, naquela época era informática, a gente usava esse termo. Tinha curso de etiqueta, tinha curso para falar, para participar de eventos. Hoje as empresas estão muito criteriosas quando liberam essas verbas. Precisa ver o retorno. Então, gente, nós temos que fazer a poupança para investir na nossa educação. E isso já faz parte de uma estratégia de carreira. Tudo bem? Agora nós vamos começar a falar do plano. Como se planeja a carreira? O objetivo é que você saia daqui com uma ferramenta para já aplicar. Como é que se faz um planejamento de carreira? Primeiro entendendo que planejamento de carreira é, antes de tudo, uma postura profissional. Não é uma receita de bolo, não são regras que funcionam em todos os casos, não são manuais aos quais a gente se referiu agora há pouco. É uma postura de estar sempre pesquisando, qualificando e buscando ajuda. Não se planeja a carreira sozinho.
Nós temos que, no nosso processo de planejamento de carreira, buscar ajuda dos profissionais que sabem mais que a gente naquela área, dos profissionais que estão conosco na empresa, a ajuda de professores. Hoje o TCC em muitas organizações já faz parte do planejamento de carreira. Você vai fazer um TCC que já vai agregar valor no teu currículo para você encontrar uma nova colocação. Hoje no mercado os headhunters, já além do currículo, se você levar o teu TCC, o teu projeto de iniciação científica, o teu projeto de conclusão de curso, alinhado com o currículo, você tem um tratamento diferenciado no processo seletivo. Então, aprender a colocar o teu conhecimento dentro da sua estratégia de carreira, que inclusive tem a ver com a revisão do próprio currículo. Então, como é que a gente trabalha essas ferramentas? É isso que nós vamos ver agora. Como se planeja a carreira? Passo número 1. Explorar os pontos fortes. O que significa isso? Então, eu costumo dar um exemplo que não falha. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você conquistou a sua esposa ou seu marido com seus pontos fracos ou com seus pontos fortes? Fala a verdade. Os pontos fracos, ela só foi descobrir depois que assinou o contrato, não foi? Porque ninguém revela os seus pontos fracos no namoro ou no noivado. Porque se fizer isso, corre o risco de ficar a pé. É verdade ou não é? Se esse raciocínio é válido para a vida, por que ele não valeria para a carreira? Muitos de nós não sabem explorar os pontos fortes de um currículo. O currículo não é aquele currículo quadrão que você faz e sai mandando para todo mundo. Para cada organização, você tem que desenhar o seu currículo de maneira personalizada. Você pode usar as mesmas informações, mas mostrar de forma diferente. De uma forma atraente para quem está lendo, porque quem lê currículo faz isso várias vezes por dia. Existem casos de analistas de recursos humanos que chegam a ler 200 currículos por dia. Se você não conquistar o currículo nos primeiros parágrafos, ou já na primeira página, o profissional já nem lê a segunda página, ou a terceira. Como que eu faço um currículo explorando meus pontos fortes? O que eu devo colocar na frente para chamar a atenção das pessoas? Então isso que vocês estão vendo aqui, dentro do planejamento de carreira, são 7 etapas. Cada etapa tem as suas ferramentas adequadas. É claro que eu não vou ter tempo aqui para demonstrar essas ferramentas, porque esse projeto às vezes é vendido dentro das instituições com mais horas, uma carga maior de horas. Às vezes 4, às vezes 8, às vezes 12. Né? Nas escolas também, quando a gente implantou o programa de carreiras aqui na Unimec, nós adaptamos o modelo da Caterpillar para caber dentro da grade do curso de pós-graduação coordenado pela professora Dalila. Fizemos a adaptação porque era um público diferente, com carga horária diferente, com um relacionamento diferente. Mas é possível fazer essa adaptação. Então, o que são os pontos fortes? São aqueles que vão ser os nossos diferenciais. É aquilo que vai nos distinguir dos concorrentes. Na dinâmica de grupo, por exemplo, você está concorrendo com pessoas que querem a mesma oportunidade que a sua. E você sabe, às vezes ou não sabe, que na dinâmica de grupo pode estar ali o seu futuro chefe ou o teu futuro colega de trabalho. E a avaliação dele pode contar ponto igual ao da área de recursos humanos. Então, a dinâmica de grupo, ela consegue captar pontos fortes no seu perfil que às vezes não estão descritos no currículo. Por isso que o analista de RH, ele cruza as informações. A análise do currículo, a atuação na dinâmica de grupo, a entrevista com a RH, a entrevista com a área requisitante. Então, você tem que demonstrar esses pontos fortes não só na escrita, mas principalmente no comportamento. Tem muita empresa que antes das entrevistas você participa da dinâmica. Por quê? O psicólogo sabe detectar os pontos fortes do comportamento das pessoas em função da vaga que está aberta. Ou seja, o perfil de alguém que vai trabalhar em marketing é muito diferente do perfil de quem vai trabalhar em contabilidade. É muito diferente do pessoal que vai trabalhar em produção. Os currículos podem ser parecidos, o diferencial vai aparecer na dinâmica de grupo nas entrevistas. Faz sentido para vocês? Nós vamos ver como passo a passo isso vai se intercalar. Segundo aspecto, identificar oportunidades. Nem sempre a gente tem a competência para identificar oportunidades sozinho. Hoje, os jornais já não publicam tantos anúncios nos classificados quanto publicavam há 10 anos atrás. A própria internet já não faz isso com tanta eficiência. As melhores oportunidades de trabalho estão na boca de algumas pessoas que indicam outras. Então, talvez hoje o classificado não seja o melhor lugar para você procurar oportunidade de trabalho.
E aí entra um conceito novo, que você já deve ter ouvido na graduação. O network. É quando alguém do seu relacionamento indica você a participar de um processo seletivo cuja vaga não foi anunciada em nenhuma mídia. Jornal, internet, banco de headhunter. E ela indica você. Quem ganha com isso? Ganha todo mundo. A empresa que gasta menos com o processo seletivo. Você que indica uma pessoa de talento, esse talento é reconhecido, você cresce na organização. E você que está sendo indicado, você está entrando já em um ambiente que é familiar para quem te convidou. Todo mundo ganha com isso. Eu não estou dizendo que as melhores oportunidades sumiram dos jornais, ou da internet, ou dos bancos da RN. O importante é considerar agora essa questão da indicação profissional. Se você frequenta os vários grupos, quem aqui tem cartão de visita próprio? Pessoal, que não tem o timbre da empresa onde trabalha. 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Você que trabalha em uma empresa, se você tem cartão de visita com o logotipo da empresa, muito bom. Mas se você frequenta grupos sociais, é importante ter um cartão pessoal com a tua formação, porque isso pode fazer aparecer convites para você fazer uma palestra, fazer uma visita, e nem sempre o cartão da visita da empresa é a melhor opção. Então nós, consultores de carreira, temos orientado. Tenha 2 tipos de cartões de visita. Um da tua empresa, que é aquele da tua função, e um pessoal que fala da sua profissão, dos seus interesses, para você colocar em situações, circunstâncias de relacionamento profissional que não são necessariamente ligadas à empresa onde você trabalha. Então hoje participar de congressos, participar de feiras, muitas empresas incentivam isso. E hoje as empresas estão fazendo o seguinte: se elas não estão colocando os currículos na internet, nos classificados, elas colocam nos estandes das feiras das quais elas participam. Olha como a coisa está mudando. Hoje, o stand da empresa está expondo lá na UD, Utilidades Domésticas. Lá tem uma pessoa de RH que pode receber o teu cartão de visita e fazer um contato para te enviar um currículo ou uma proposta depois. As empresas estão participando de eventos e lá elas estão captando interessados. Hoje nós temos feira de estagiário, feira de estudantes, feira de alunos de pós-graduação, feira de alunos de graduação, feiras por profissões, oportunidades que as empresas vão lá captar currículos. Elas gastam muito menos nesse processo do que o processo tradicional de colocar anúncio nas mídias. Então, oportunidades, saber identificar essa oportunidade. Agora, isso não é o suficiente. Então vocês estão vendo que os 2 primeiros estão verdinhos. O que significa o verde no sinal de trânsito? Siga. Nunca pare de fazer isso. Isso é constante. Aqui, hoje, nessa reunião, pode ter alguém que pode lhe dar uma oportunidade de trabalho. Quem são os solteiros? Imagine que talvez hoje, no final da reunião, você encontre a sua cara metade, que vai influenciar a sua carreira o resto da vida. Por que não? Isso aqui é um ambiente social. Você pode fazer relacionamentos de trabalho aqui. Por que não? Definir objetivos. O que é definir objetivo? Eu vou dar um exemplo da minha profissão, depois vocês façam a adaptação para a profissão de vocês. O meu objetivo esse ano é fazer 400 palestras iguais a essa. 400. Parece muito? Não. Eu fiz 320 em 2011. Que tipo de palestras são essas? São instituições universitárias, dentro de empresas, são palestras que ajudam a divulgar o meu trabalho. Em função desse trabalho, eu consigo consultoria, consigo aulas, consigo assessorias individuais. Algumas dessas palestras eu sou remunerado, outras não. Então existem lugares que vale a pena fazer a palestra de graça para você conseguir o mail, o cadastro para fazer um pós-venda na sequência. Essa é a visão que todos nós deveríamos desenvolver. Que tipo de atividade que eu faço que pode interessar a outras pessoas que não são necessariamente a empresa onde eu trabalho? Se eu estabeleço, por exemplo, participar de 2 feiras por ano, 3 feiras por ano, 2 congressos por ano, nas minhas férias, inclusive, já vai outra dica aqui. Aproveite as suas férias, tire parte delas para planejar a carreira, para fazer uma visita, para assistir uma palestra. Eu sei que é difícil, porque você trabalha e às vezes não consegue tirar férias do que você quer, na época que você quer, mas aprenda a pegar parte desses dias e investir em planejamento de carreira para saber como é que está o mercado. Definir objetivos. Nós fazemos a declaração de imposto de renda todo ano, não fazemos? Que tal todo ano
fazer um planejamento de carreira flexível e todo ano montar um plano de leitura, por exemplo. Esse ano eu vou ler tantos livros, esse ano eu vou participar de tantos eventos, esse ano eu vou distribuir tantos cartões de visita. Por exemplo, são pequenos objetivos. Agora, a grande confusão que se faz no mercado é misturar meta com objetivo. Também está no amarelinho lá. O que significa o amarelinho? Sinal de trânsito? Atenção, o que a gente faz na prática? Acelera, porque quanto mais eu me livrar disso, melhor para a minha carreira. Aí que está o grande perigo. Se você acelera muito na definição de objetivos e no estabelecimento de metas, você mistura um com o outro. Qual é a diferença de meta e objetivo? Muito sutil. Muito sutil. A meta, simplesmente falando, é divisão de objetivos em partes, mas colocando prazos. Esse ano o Palmeiras vai ser campeão. É o objetivo ou é a meta? Dependendo para o corintiano, nem objetivo é. Eu sou palmeirense, gente, ninguém é perfeito, né? Certo? Tem alguém do 15 aqui hoje? Hoje é 15, né? Certo? Para mim, eu estou torcendo para o Palmeiras, embora esteja no ambiente quinzista, né? Mas eu sou palmeirense, ninguém é perfeito, como eu digo. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Pegando o meu exemplo de novo. Como é que eu vou atingir o meu objetivo de 400 palestras por ano? Se eu dividir por 12, já é uma referência. Mas vocês acham que eu vou conseguir fazer em fevereiro, com carnaval, vindo de férias? Vocês acham que eu vou fazer 40 palestras em fevereiro? É muito difícil. Mas é provável que eu faça 120 em março. Por quê? Imaginando que eu possa fazer 6 palestras por dia, que é a melhor marca que eu consegui, fazer 6 palestras por dia lá no Rio Grande do Sul. 2 palestras de manhã, 2 palestras à tarde, 2 palestras à noite. A melhor marca. Fiquei imprestável, né, no dia seguinte, é claro. Mas isso ajudou a cumprir minha meta de 320. Então, o que a gente precisa entender é isso. Dependendo da oportunidade, do jeito que ela aparece, eu posso dar passos maiores em determinados momentos. Facilita entender. Está claro isso? Meta o que é? É você subdividir o objetivo, colocar prazos, ficar atento a esses prazos e aproveitar as circunstâncias. E às vezes você atinge o objetivo antes da hora. Quem trabalha em vendas aqui? Quem já atingiu a meta antes do prazo? Já passou por essa experiência? Já atingiu? O que o teu supervisor fez? Parabéns e faça de novo. Pensou na outra, não é isso? É claro, gente. Se eu encontro uma pessoa que atingiu a meta antes da hora, eu vou deixar ela descansar? Não. Eu vou dar uma meta maior até que para que ela sirva de exemplo para o grupo. É verdade ou não é? Bom, eu aprendi que os meus pontos fortes são importantes, aprendi a identificar oportunidades, objetivos e estabelecer metas. Agora, uma coisa que dá um nó na maioria das cabeças das pessoas, mas não é tão difícil, é escolher estratégias. Assim como escolher lá atrás era difícil, escolher estratégia não é difícil, dá um pouco de trabalho. É o como fazer. Eu já defini o que eu quero na quantidade e no prazo, dentro do tempo, e agora como que eu vou fazer? Se você ficar sozinho querendo planejar a carreira, vai ficar mais difícil. Mas se você buscar ajuda, por exemplo, dentro da empresa, com quem já esteve no teu cargo no passado, com colegas da mesma área, com colegas de outras empresas que têm função semelhante, buscando ajuda com os professores. Hoje os professores nas universidades são pessoas que também trabalham no mercado de trabalho e têm muita experiência, principalmente na pós-graduação. Não são tão acadêmicos quanto no passado, embora esses títulos acadêmicos sejam importantes. Hoje o MEC classifica melhor o professor que tem mestrado, doutorado, né, para elevar o nível da escola. A Unimec, por exemplo, é muito rigorosa nesse aspecto. Mas a Unimec também percebeu que às vezes quem segura a aula, quem segura o aluno, quem motiva o aluno na sala de aula, não é necessariamente o acadêmico, o doutor, o mestre. Às vezes é o especialista que tem muita visão de mercado, consegue falar numa linguagem até mais simples, tem exemplos de monte e às vezes é aquele que sensibiliza melhor o aluno. Não melhor que o professor acadêmico, mas fazem uma boa dupla, complementando nenhum que falta do outro. Por isso que hoje o MEC diz que você precisa ter 50% de professores com titulação no mestrado e doutorado, né, e os outros 50% de especialistas. Fazendo essa mescla, hoje a gente segura o aluno de pós-lato sensu com mais interesse na sala de aula. Isso é muito importante. Então hoje, conduzir uma estratégia de carreira equivale a absorver dos professores
muito da experiência prática que eles trazem no mercado estão dispostos a compartilhar com você. Certo? E muitos professores você vai encontrar nas empresas, nas visitas técnicas também. Sexto passo. Gente, mudamos de cor lá, vocês viram? O amarelinho já fugiu. O que é o vermelho? O que quer dizer o pare? Meu amigo, é o seguinte. Se você fez tudo até agora bonitinho, você precisa tirar do papel e agir. Aí que entra a palavrinha, ou conjunto de palavras chamado plano de ação. Nenhum plano é tão bom se não sair da gaveta. E isso que inibe muitas pessoas também. Elas fazem maravilhas no papel, mas têm medo de colocar em prática. Acham que vai dar errado. Meu amigo, se você pensa que vai dar certo, você está certo. Se você pensa que vai dar errado, você também está certo. Faz sentido? Se você acha que vai dar errado, você já está jogando contra você mesmo. E a gente encontra muitas pessoas com titulação, capacitadas, que não têm fé no próprio tato. Ficam seguindo exemplos de outros que às vezes tiveram um pouquinho mais de arrojo, de iniciativa, né, de proatividade. Então o plano de ação é fundamental, é ali que vai determinar quem é você. Você não pode ser cópia de alguém que deu certo. Você tem que ser a sua versão acertada, o que é diferente. Agir. Para agir, às vezes, a gente precisa de muita ajuda. E às vezes, para agir, basta passar por um dissabor. Parece que na dificuldade as pessoas encontram mais forças do que na tranquilidade. Já viram isso? Tem gente que aprende melhor com os erros do que com o ambiente do conforto. Então, tirando a pessoa da zona de conforto, talvez a desafie a enfrentar as dificuldades. Então, se você foi mandado embora, tem aquele plano bem desenvolvido, não consegue recolocação, nós temos percebido que essas pessoas são mais arrojadas na hora de buscar novas oportunidades. Por quê? Está desempregado, meu amigo. A água já passou do pescoço. Ele tem que fazer alguma coisa. Porque enquanto ele está empregado, ele está naquela zona de conforto. Porque, olha, não vão me mandar embora agora, acho que eu vou no próximo pacote. Daqui o próximo pacote, no fim desse, fica torcendo. Ele fica contando com a sorte. A sorte é importante, agora contar com ela é muito perigoso. Certo? Você não ganha na loteria sem jogar. Porém, ficar jogando sempre e não querer trabalhar, por exemplo, é muito perigoso. Agora, qual é o último passo, gente? Fazer tudo isso de novo. Você tem que avaliar o processo, o resultado que deu e ver aonde você falhou nos passos anteriores. Mandei 40 currículos, desses 40 currículos me geraram 10 entrevistas. Das 10 entrevistas eu passei 5 dinâmicas de grupo e fui para 3 entrevistas. Comece a fazer essa estatística. Você vai perceber que não é aumentando o número de currículos que você vai ter mais chance. É provavelmente fazendo currículos diferentes que vão gerar maiores entrevistas. Se você manda 40 currículos igual, os profissionais de RH frequentam grupos de RH. E eles trocam o currículo. Esse fulano aqui eu conheço ele, o currículo está igualzinho. Esse aqui tirou xerox, inclusive. A assinatura tem xerox. A pior coisa que você pode fazer para a sua carreira é mandar um currículo igual para todo mundo. Certo? Então isso é muito importante. Não é a quantidade de currículo que aumenta o número de entrevistas. É a possibilidade de diferenciar o seu currículo falando das mesmas coisas de formas diferentes.